Hoje nós vamos falar de uma questão que a maioria dos brasileiros sofre. Os brasileiros são em primeiro lugar no mundo disso que eu vou falar hoje, sobre ansiedade. Eu não vou conseguir abordar todas as causas e todos os efeitos da ansiedade, porque são vários. Se você quer saber todos os efeitos, causas e soluções contra a ansiedade, eu vou deixar um e-book aqui na descrição do vídeo chamado Inimigos Internos, que eu mesmo escrevi. Lá eu coloco todos os efeitos, todas as causas e as soluções contra a depressão e a ansiedade também. Então, se você quer ler esse livro com mais detalhes do que eu vou falar aqui hoje, clica aqui no link abaixo da descrição e baixe esse e-book. Mas a ansiedade, um dos principais efeitos é que as pessoas não conseguem viver no presente. As pessoas ou elas estão focadas no futuro ou no passado. As pessoas pensam que a ansiedade é só ficar focando no futuro. A ansiedade não é só isso. A ansiedade tem várias raízes e uma delas é a incapacidade que a pessoa tem de viver no agora, de fato. Ou a pessoa ela está preocupada com o que pode acontecer no futuro, tomando decisões de coisas que ainda vão acontecer, preocupadas com coisas que provavelmente não vão acontecer. 89% das preocupações que as pessoas têm nem chegam a acontecer de fato. Ou as pessoas estão focadas no que aconteceu no passado. Coisas que aconteceram que ela não queria que tivesse acontecido, ou coisas que aconteceram que ela tem medo que aconteça de novo. Entendeu? E ela esquece de viver na única coisa que existe de fato, que é o agora. O agora é a única coisa que existe. O futuro, ele não existe, e o passado é um agora que deixou de existir. O passado já foi um agora, mas ele não existe mais. E o futuro é uma coisa que ainda não existe. É uma coisa que vai existir. Mas o que existe de fato é o agora. Eu nunca vi ninguém fazendo alguma coisa no futuro ou fazendo alguma coisa no passado. As pessoas tomam decisões, elas pensam, elas fazem as coisas no agora. Só que mais de 90% das pessoas não focam naquilo que elas estão fazendo agora. Parece até um pouco clichê eu falando disso. Você precisa viver no agora. Mas eu vou passar algumas ferramentas aqui para vocês hoje. Eu vou explicar para você sobre um lugar que as pessoas deveriam estar. Não um lugar físico, um lugar dentro da mente delas. Uma posição que as pessoas deveriam se colocar e uma posição que as pessoas de fato se colocam dentro da própria mente. Entendeu? Acredito que mais de 90% das pessoas vivem nessa posição que elas mesmas se colocam por não saber lidar com a ferramenta que é a própria mente. E acaba sendo refém dos próprios pensamentos e sentimentos e emoções, em vez de a pessoa ser quem gerencia isso. E antes desse vídeo começar de fato, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Eu percebi que nos últimos dias teve muitas visualizações novas no meu canal, porém as pessoas não se inscreveram. Caso você não me conheça, meu nome é Gabriel e eu sou treinador comportamental há mais de 4 anos. E esse canal aqui serve para ajudar pessoas como você, que tem vontade de se tornar uma pessoa melhor, ajudar as outras pessoas e ter resultados melhores na sua vida. Então se inscreva no canal, clica no botão do like e mais um recado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você vai se inscrever para uma aula gratuita que eu vou fazer dia 30 de março. É uma aula onde eu vou compilar todos esses conhecimentos sobre ansiedade, inteligência emocional, produtividade, protagonismo, enfim, habilidades que você precisa desenvolver para você gerar resultados na sua vida. Você está no ponto A onde você não consegue ir para um ponto B, você patina, não sai do lugar, não sabe mais o que fazer, você procrastina demais, não tem disciplina, não consegue gerenciar suas emoções. Você precisa estar lá dia 30 comigo. Aqui no meu canal do YouTube vai ser ao vivo e não vai ter replay. Essa aula não vai ficar gravada como essa aqui que você está assistindo agora. Então clica aqui no link da descrição e se inscreva para esse evento. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. E eu quero que você pegue papel e caneta e anote tudo que eu vou falar aqui e o que eu vou escrever no quadro também. Estou fazendo essa aula de pé aqui porque eu vou escrever muito no quadro hoje. Vou usar a caneta vermelha porque minha caneta preta já está fraca de tanto que eu escrevo no quadro. Mas anota tudo que eu vou falar e tudo que eu vou escrever, tá bom? Eu quero que você pegue seu papel e faça uma divisão assim. Faça uma divisão, porque eu vou falar sobre aquilo que eu falei. Onde as pessoas deveriam estar e onde as pessoas se colocam dentro da própria mente. Quando as pessoas projetam demais o futuro e focam demais no que já aconteceu e não tem mais como mudar,
elas saem de uma coisa que eu chamo de verdadeiro eu. O verdadeiro eu acontece no aqui e no agora. E quem eu sou de fato. Não quem eu ainda vou ser e não quem um dia eu fui. E as pessoas elas focam demais nessas duas coisas e acabam se auto-identificando com uma coisa que elas não são de fato. Que é uma coisa que eu chamo de falso eu. Então eu quero que você escreva no papel o verdadeiro eu e o falso eu. E como eu disse, a maioria das pessoas elas se identificam com esse falso eu. O que é esse falso eu? As pessoas elas saem de um lugar que elas têm controle para focar naquilo que ela não tem controle. Então quando você sai do seu presente para pensar no seu futuro ou pensar no seu passado, você sai de um lugar que você tem controle para ir para um lugar que as coisas não estão sob o seu controle. As pessoas querem mudar o que aconteceu no passado. Isso você não consegue, você não tem controle sobre isso. Ou você quer focar em alguma coisa que ainda nem aconteceu, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o que você está fazendo agora, sobre o que você vai fazer hoje. E o que você está fazendo agora vai refletir nos resultados que você vai ter no futuro. A maioria das pessoas vive de uma forma inconsequente. Elas fazem as coisas sem pensar direito nas consequências daquilo. Elas querem ter bons resultados, mas não plantam agora. Pode até parecer clichê, mas se você quer plantar, se você quer colher no futuro, você tem que plantar agora. E as pessoas elas simplesmente não fazem isso. Pode parecer clichê, pode parecer óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, porque senão a maioria das pessoas já estariam fazendo o óbvio. E as pessoas não fazem isso. Elas acham que o que for para ser, será. Vou deixar nas mãos de Deus, o que for para acontecer, vai acontecer comigo. Claro, eu sempre deixo os meus resultados nas mãos de Deus, mas eu sempre procuro fazer a minha parte e focar naquilo que eu tenho controle. E não focar muito no que eu não tenho controle. O que vai acontecer, o resultado que eu vou ter, se vai ser bom ou se vai ser ruim, cara, eu não sei. Mas eu vou dar o meu melhor e vou fazer a minha parte. Se o resultado que vier não vai ser o resultado esperado, significa que eu tenho que aprender alguma coisa com o erro que eu cometi e focar naquilo que eu posso fazer. E o que eu posso fazer? Estudar agora, aprender agora, trabalhar agora. Quando você foca demais no que pode acontecer, no que pode dar errado, no que pode dar certo, você foca tanto nisso que você esquece ou você deixa de fazer o que tem que ser feito agora. Então as pessoas saem do que é real e vão para o que é imaginado. Entendeu? Porque o agora é real. O futuro é uma coisa que acontece na tua cabeça, o que você imagina o que pode acontecer ou não. Entendeu? Então as duas primeiras coisas, elas saem do que tem controle para ir para uma coisa que ela não tem controle. Sai do que é real para ir para uma coisa que é completamente imaginado. Só vou pedir desculpa pela minha letra é feia pra caramba, eu sei disso, mas foca no conteúdo, esquece a letra. Se você não conseguir entender o que eu estou escrevendo, tenta entender o que eu estou falando. Então quando você sai de uma coisa que você tem controle para ir para uma coisa que você não tem controle sobre nada, você sai do que você sabe que é real para ir para uma coisa que é imaginado, você também sai de uma coisa que você tem certeza para ir para uma incerteza. Entendeu? Outra coisa, anota aí. Certeza. Uma coisa leva a outra, né? Automaticamente, se a pessoa sai do que é real para o imaginário, ela também sai do que ela tem controle, do que ela tem certeza para um lugar que ela não tem certeza de nada, ela não tem controle e tudo acontece dentro da tua cabeça, é imaginado. Eu quero explicar para você agora que a nossa mente ela tem dois tipos de medos. A ansiedade é uma coisa completamente natural. Não tem como você eliminar 100% a sua ansiedade e não é nem saudável você não ter ansiedade. Tem pessoas que por algum fator genético acabam nascendo sem a capacidade no cérebro de sentir medo. E as pessoas acabam fazendo coisas mais inconsequentes ainda, quando elas não têm medo de nada. Tem pessoas que... Tem alguns atletas, eu não lembro o nome deles ao certo, mas eu estava vendo na internet esses dias, que são pessoas que nasceram sem a capacidade de sentir medo e ansiedade. E acabam praticando esportes radicais demais, subindo montanhas sem proteção, fazendo coisas assim completamente inconsequentes, e a maioria desses atletas acaba morrendo porque eles não têm a capacidade de sentir medo e ansiedade. Só que existem dois tipos de medo. Existe o medo natural, que é aquele medo que você já sente. Se você está andando na floresta e você vê um urso, se você vê uma cobra, se você vê uma aranha gigante na parede, acredito que a maioria das pessoas sintam medo quando observam isso. Isso é um medo natural.
É aquela ansiedade de luta ou fuga que é inconsciente e instintivo do ser humano. Todas as pessoas têm isso. Só que existe um outro medo, que é um medo psicológico, que é um medo que o condicionamento natural da sua mente acaba criando, só que acaba passando do ponto daquele medo natural. Entendeu? É quando você começa a ter medo de coisas completamente psicológicas. Quando você se coloca no lugar de imaginado, sem controle e incerteza, você começa a ter medo de coisas que não são reais. Entendeu? É a diferença de ter medo do que é real, aquele medo saudável, aquela cautela, aquela ansiedade de saber o que eu posso ou não fazer, aquele discernimento. A ansiedade e o medo natural, eles causam discernimento, a capacidade que você tem de fazer escolhas ou não. Só que quando você vai para um lugar que você não tem controle, um medo psicológico, e você se identifica com isso, você perde esse discernimento. Você perde a sua capacidade de escolher, de fazer escolhas mais assertivas. Quando você se identifica com o seu falso eu, é quando você se identifica com esse medo psicológico, que é um condicionamento natural da sua mente. Então, resumindo, o medo psicológico ele é criado pelo seu condicionamento da sua mente e ele faz com que você se identifique com o seu falso eu e você fica preso ao tempo. Entendeu? Preso ao tempo significa ou preso no passado ou preso no futuro. Então agora eu vou falar só sobre o falso eu. Quando você se identifica com esse falso eu, é quando você se identifica com esse medo psicológico. E eu preciso falar uma coisa pra você. Olha só, é engraçado até eu falar isso, mas você não é a sua mente. Entendeu? A sua mente é o que cria o falso eu. E quando você se auto-identifica com a sua própria mente, você acaba se tornando esse fragmento isolado. Você se sente completamente sem controle da sua própria vida. Você não tem certeza de nada do que pode ou que pode acontecer ou não. Você fica preso ao que aconteceu ou ao que vai acontecer. Então, quando você se identifica com a sua mente, você precisa entender que a sua mente é uma máquina muito acelerada e você não consegue controlar ela. A sua mente ela cria os pensamentos de uma forma tão rápida, involuntária, compulsiva, completamente aleatória. É uma máquina que não para nunca. E quando você se identifica com a sua mente, você fica completamente ansioso, porque você não consegue parar de pensar, você não consegue se desprender do tempo, e você acaba tentando controlar uma coisa que você não consegue controlar. Então uma das coisas que eu falo no meu livro, Inimigos Internos, que eu falo muito sobre isso aqui, eu vou deixar aqui no link da descrição um e-book, caso você queira baixar, mas eu falo muito que se você quiser se conectar com o seu verdadeiro eu, você não pode querer controlar a sua própria mente. Você não é a sua mente, você não tem controle sobre ela. Ela vai criar pensamentos compulsivos, aleatórios e contínuos a todo momento, inclusive quando você está dormindo. Então é uma máquina que não para nunca. Você precisa saber usar a sua mente como se fosse uma ferramenta. Como se fosse não, porque a sua mente ela é uma ferramenta que você usa. Você não é os seus pensamentos, você não é a sua mente. Você é aquele que pensa, você é aquele que usa a sua mente como uma ferramenta. Então é como se você se imaginasse num lugar onde você não deveria estar. Então você pega e dá um passo para trás. E você se vê fora daquele ambiente que é a sua mente. Você pensa, não, eu não sou meus pensamentos, eu não sou a minha mente. Eu estou fora disso e eu sou quem controla isso. Não quem controla, mas quem usa isso. Porque se você quiser controlar isso, você não vai conseguir. Como eu falei, é incompulsivo, é aleatório, é contínuo e não para nunca. Então quando você se coloca lá dentro, você se identifica com aquilo e você tenta controlar aquilo, você acaba se identificando completamente com o seu falso eu. E como eu falei, sempre sem controle, sempre incerto e preso. E o que acontece quando você se identifica com isso por muito tempo, tenta controlar sua mente, não consegue? Você fica ansioso. Entendeu? O que é a crise de ansiedade que as pessoas falam? É quando os seus pensamentos aceleram tanto que você não consegue controlar. Só que ele acelera num ponto, a sua mente acelera demais. O que as pessoas tentam fazer? Elas tentam controlar, elas tentam parar de pensar. E o que acontece? Você não consegue fazer isso. E aí que vem a crise de ansiedade. Ah, meu pensamento acelerou tanto que eu não consegui controlar. Claro que não conseguiu controlar. E você nem deve tentar controlar. É isso que eu estou tentando te passar agora. Se tua mente está aqui, se teus pensamentos estão aqui concentrados, pensando, aceleram num ponto que você acaba se perdendo e tendo aquela crise de ansiedade. Você precisa sair de dentro da sua mente.
É como se você se imaginasse fora de si mesmo. Literalmente isso, não estou falando, espiritualidade, tem que o espírito sair do corpo. Cara, não estou falando de uma coisa completamente mística aqui, eu estou falando de ciência. Isso aqui é baseado em ciência comportamental de verdade, não estou falando de misticismo e coisa que não existe, que só coisa da minha cabeça, estou tentando passar uma crença minha para você. Isso aqui não é o que estou falando, é sobre ciência de verdade, sobre neurociência, sobre treinamento comportamental de fato. Entendeu? Então eu não estou tirando informação aqui do meu sovaco e passando para você o que eu penso, não é minha opinião. Entendeu? Então tenta entender. Por isso que eu falei para você anotar tudo, porque eu sei que é um conteúdo um pouco mais complexo. Talvez você tenha que assistir essa aula 1, 2, 3 vezes para entender a real ideia que eu estou passando aqui para você. Mas, dando esse exemplo de crise de ansiedade. Quando a pessoa tem a crise de ansiedade, é quando ela está completamente dentro da mente dela. A crise de ansiedade faz você imaginar muitas coisas ao mesmo tempo. Faz você ficar num ponto onde você não tem mais controle do que está acontecendo. Você tem a incerteza do que pode acontecer ou não. E você está preso no que vai acontecer ou preso demais numa coisa que aconteceu. Aí que acontece a crise. A ansiedade, como eu falei, é quando aquele medo psicológico ele passa de um ponto, ele vai muito além do que o saudável. E é aqui que está a raiz do medo. Vou escrever aqui. Raiz do medo. Como eu falei no começo do vídeo, 89% das suas preocupações não vão acontecer. O medo é uma coisa que a sua mente cria. O principal fator que impede que as pessoas conquistem aquilo que elas querem é medo. Eu falei no vídeo de procrastinação que uma das raízes da procrastinação é a expectativa negativa do que pode acontecer. Entendeu? Então quando a pessoa ela tem uma expectativa negativa, é quando ela está presa ao medo. E o medo é uma coisa que a sua mente cria. O medo está dentro desses 90% de coisas que não chegam a acontecer. E a raiz do medo é quando você se identifica com esse falso eu. Quando você se identifica com a sua mente e com os seus pensamentos de fato. Em vez de você se identificar com uma coisa que você tem controle. E aqui, como eu falei, você perde o seu discernimento. O seu discernimento é a sabedoria que você tem de fazer escolhas mais assertivas. Aqui você não tem isso. Aqui você acaba sendo uma vítima dos seus próprios pensamentos e emoções. Aqui você acaba sendo uma vítima da sua ansiedade e uma vítima do medo e das preocupações que não vão acontecer de verdade. Entendeu? Uma real vítima de si mesmo. É quando você não tem autoconsciência e autoconhecimento de usar a sua mente como uma ferramenta, de fato, para você realizar aquilo que você quer. É quando você é controlado pela sua própria mente. Eu acredito, convivendo com pessoas, treinando pessoas, conversando com pessoas, a maioria das pessoas são identificadas com esse falso eu. Estão num lugar onde elas estão completamente sem controle. Entendeu? Onde elas estão no banco do passageiro, onde ela deixa o banco do motorista sem ninguém. Daí o carro vai dirigindo, uma metáfora, tá? O carro vai dirigindo para um lugar onde ela não quer ir. A maioria das pessoas não assume as rédeas da sua própria vida. Não assume o volante e decide para que direção que a sua vida toma. Tá, então eu consegui identificar o meu real problema, consegui confessar que eu tenho esses problemas, eu vivo dentro do meu falso eu. Como que eu faço para me conectar com o meu verdadeiro eu? No meu verdadeiro eu é que acontece a real liberdade mental. É quando você não tenta simplesmente ficar controlando seus pensamentos. E sim, ter a consciência que você não é a sua mente. A sua mente é uma ferramenta que você usa em prol dos seus próprios resultados. Entendeu? E você não tenta controlar ela simplesmente. Aqui você foca no que é real, no que você tem controle e no que você tem certeza. Ou seja, no agora. Agora, aqui e agora é a única coisa que é real e que você tem certeza. E quando você foca nisso, você pensa assim, eu tenho que fazer escolhas e tomar decisões no agora para que assim isso reflita nos resultados que eu vou ter no futuro. E eu preciso que você entenda isso. A maioria das pessoas, pode até parecer clichê isso também, mas as pessoas elas não entendem isso. Os resultados que você tem hoje foi por conta de decisões que você tomou no passado. Entendendo isso, você precisa tomar decisões diferentes hoje para que você mude seus resultados no futuro. E quando você vive, quando você se conecta com o teu verdadeiro eu, você faz uma autorreferência.
Essa é mais uma diferença. Quando você está aqui, você faz uma autorreferência, ou seja, você olha para dentro de si. Quando você está aqui, você olha muito para o externo, você foca muito para o mundo externo, para os outros, para o que está acontecendo no mundo. Você faz uma referência ao objeto, ao externo, entendeu? E aqui você faz uma autorreferência, você olha para dentro de si mesmo. É aqui que você joga a luz da consciência. Aqui você vive na sombra. A consciência, a conscientização do seu real problema, o que você precisa fazer, é aqui que mora, quando você tem autoconhecimento. Você joga a luz da consciência naquela sombra do falso eu, e aqui você passa a ter autoconhecimento. Autoconhecimento, você ter conhecimento sobre você mesmo. E quando você conhece a si mesmo, você começa a conhecer melhor os outros. E cara, isso é muito poderoso. Quando você faz uma autorreferência, você joga a luz para dentro de si, a luz da consciência, você começa a observar os seus pensamentos, você começa a observar a sua mente, você começa a entender como você faz para usar a sua mente da forma mais assertiva possível. E é aqui que mora o centro da sua vida, entendeu? E quando você mantém o centro da sua vida no falso eu, você fica completamente desnorteado, sem direção. E quando você tem direção, você saber para onde você está indo de fato, você tem o poder de tomar as suas próprias decisões, a sabedoria do discernimento, a segurança. Você fica mais seguro de si. Você entende que os resultados que você vai ter é responsabilidade completamente sua. Porque você se coloca numa posição de protagonista. Você se coloca numa posição onde o controle da sua vida está nas suas mãos. E não num controle externo. Num controle sobre o mundo, numa referência externa. Eu vou falar melhor sobre esse assunto num outro vídeo, que também é bem legal, falar sobre o protagonismo e uma posição de vítima, o vitimismo. Quando você geralmente se identifica com o falso eu, são pessoas que também se colocam numa posição de vítima, onde elas acham que todo o resultado que ela tem é culpa de algum fator externo, sobre aquela referência ou objeto que eu falei. E quando você está aqui no teu verdadeiro eu, você foca na segurança, na certeza e no que está no teu controle. Entendeu? E quando você foca naquilo que está no seu controle, você entende que os resultados que você tem na sua vida, seja positivo ou seja negativo, é culpa e mérito seu. Então para analisar. Eu preciso que você faça, eu sempre uso essa metáfora de você dar um passo para trás e se imaginar como fora do seu próprio corpo, como se você visse a sua vida de fora. Como que você está vivendo, como que você está se auto-identificando. Você está se identificando com o seu falso eu, sempre focado no que pode dar de errado ou focado nos resultados que você ainda não tem, coisas que ainda não aconteceram, sempre medo do que pode acontecer, sempre preso a alguma coisa que aconteceu com você, medo de que isso aconteça de novo, sempre com a sensação de que você não tem controle da sua própria vida, incerto de tudo e focado no que é imaginado. As pessoas, como eu falei, a maioria das pessoas vivem identificadas com isso e isso é muito louco. E você precisa parar agora, meditar depois desse vídeo, escrever, olhar para esse papel que você fez as anotações e fazer uma reflexão sobre a própria vida e tentar perceber o que eu preciso fazer de diferente, entendeu? O que eu preciso mudar. Então vou recapitular aqui para você, para terminar esse vídeo. Verdadeiro eu, onde mora a liberdade. Entenda que você não é a sua mente, você usa ela para gerar os seus resultados. Sempre focado no que é real, no que você tem controle e no que você tem certeza, ou seja, no agora. Quando você foca no agora, você toma as decisões necessárias para você ter o resultado que você quer. Você saber para onde você está indo. Para você saber onde você está indo, você decidir qual é o seu propósito, quais são as suas metas. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal, não deixa de assistir. Você pega as rédeas da sua vida e você tem o poder de decidir o que será ou não será da minha vida. Isso é muito poderoso, você não tem noção. É muito poderoso quando você se coloca num lugar onde você sabe que você é o senhor do seu destino e capitão da sua alma. Entendeu? Quando você decide o que vai acontecer com você e o que vai acontecer com a sua vida, entendendo que se você tiver os resultados ruins é culpa tua e se você tiver resultados bons é mérito seu. Analisa, se identifique com o seu verdadeiro eu e treine essas habilidades. E é dessa forma que você vai tirar a sua mente de um lugar que ela não deveria estar, que é focada no futuro ou focada no passado, com medo e incertezas, e trazer a sua mente para o que está acontecendo no aqui e no agora. Sempre lembre-se do que eu falei aqui hoje. Coloque essas anotações no lugar onde você consiga ver,
dentro da sua carteira. Quando você estiver se sentindo mal ou ansioso, leia esse papel que você acabou de escrever. Assista esse vídeo aqui quantas vezes forem necessárias. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho que te agradecer, porque vídeos de conhecimento como esse é mais difícil de você ter uma retenção. É mais difícil do que vídeos de comédia, vídeo de meme, de gracinha, que tem um monte na internet hoje. É um vídeo comprido, é uma aula, literalmente uma aula gratuita que tem aqui, disponibilizada para você aqui no YouTube. Então compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, e se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até mais, até o próximo vídeo.